Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade e confiança na minha vida, por estar passando a palavra de Deus, porque eu não tenho nada que eu diminua, o nome do Senhor seja exaltado sobre céu, terra e mar e tudo que aqui há, seja exaltado o nome do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Lucas 8, o versículo 38. Só vou ler somente um versículo. Você pode colocar aí, Wellington? Lucas 8, versículo 38. É aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grande coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Pode se sentar, igreja. O título é Lucas 8, né? Do capítulo 8, e o versículo do 26 ao 39. E o título é O Endemoniado de Gerazeno. A palavra do Senhor fala de um homem que era possesso por demônios. Mas Jesus, quando ele chega naquela cidade de Gerazeno, ele chegou para mudar a história, para libertar aquele homem. A palavra do Senhor disse que Jesus, ele está em Galileia, ele pega o barco, ele atravessa o mar e vai para Gerazeno. Quando ele chega ali em Gerazeno, que ele desce do barco e desce em terra, vem ao encontro dele esse homem possesso de demônio. Esse homem, ele vivia nu, muitas das vezes acorrentado. Ele era preso e ele quebrava as correntes, ele quebrava as cadeias, nada prendia aquele homem. Ele tinha casa e ele tinha família, e ele morava em túmulos. É uma situação de decadência, uma situação triste daquele homem. Mas Jesus chega ali para libertar a vida daquele homem. Já foi falado nessa noite, através do diácono Marcos, pastor Marcos, que Jesus, o Espírito Santo está aqui, e ele chegou aqui, não foi para mudar a sua vida daquele gadareno, não. Ele chegou aqui para mudar também a vidas de pessoas que estão aqui, ou vidas de parentes daqueles que aqui estão.
Jesus vê aquele homem, e aquele homem chega até perto de Jesus, e aquele homem se prostra diante de Deus. E ele diz assim, quando ele se prostra, ele diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Não me atormentas. O versículo 29 fala que Jesus já tinha expulsado o demônio daquele homem, mas ele continua falando: que tenho eu contigo? E aquele homem fica ali, eu creio que, como tu muito sabe, as investidas do demônio, fica insistindo, mas com Jesus nada fica. Eu quero dizer para você nesta noite que algo que me chamou a atenção, que ele se prostrou diante de Jesus, e ele reconheceu que Jesus é o Altíssimo, que o poder está na mão de Deus. E quantas pessoas que é cristão e não se reconhece que Deus é Deus? Quantas pessoas que é cristão e não se humilha e não pede perdão diante de Deus? Nós temos que chegar mais diante de Deus, ter reverência, se render aos pés do Senhor, porque é Ele que tem autoridade, o poder está na mão dEle. E Jesus pergunta para aquele homem: como é o seu nome? Ele fala: Legião. Igreja, legião é mais de 2.000 demônios. Você já imaginou o sofrimento daquele homem? O que aquele homem passava? Aleluia, louvado, engrandecido o nome do Senhor Jesus. Ele se faz presença, e Ele está aqui em nosso meio. A autoridade, o poder dEle continua, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E quando Ele fala que Ele era legião, e eles falam, Jesus expulsa o demônio dele, e eles não querem sair não. Eles querem ficar ali naquela região. Eles imploram para Jesus deixar eles entrar nos porcos que estão pastando ali. Tem um rebanho, uma manada de porcos pastando por ali, e o demônio implora para Jesus deixar eles entrar no porco. E Jesus permite, igreja, que eles entrem no porco. Mas os porcos enlouquecem, fica todo doido e sai correndo e cai no precipício de um despenhadeiro de um lago e morre afogado. Louvado seja Deus por isso.
morre todos. Mas irmãos, a palavra não para por aí não. Os donos dos porcos, aqueles que tratavam dos porcos, viu o fato que tinha acontecido, assistiu tudo. E sabe o que eles fizeram? Foram para a cidade, para os campos, e contar para as pessoas o que tinha acontecido, porque tinha morrido mais de 2.000 porcos. E eles começaram a contar, as pessoas seguiu eles, seguiu para ver aonde que estava esse homem. Eles queriam ver aonde que estava Jesus. E esse homem que foi liberto, olha a curiosidade do povo. E quando ele se aproxima desse homem de Jesus, eles vê que aquele homem não era mais o mesmo. O homem estava liberto, o homem estava vestido e de sã consciência, de perfeito juízo, e sentado aos pés de Jesus. Ei, taramanai, cheio. Como que é que você está diante de Deus? E quando aquele homem, eles veem aquele homem ali, né, sentado aos pés do Senhor, eles não ficam felizes não. Eu, Luzinete, achei que eles iam ficar felizes, porque aquele homem, ele era um problema para a sociedade. O homem estava liberto. Você sabe, irmão, aquele homem lá era um tipo assim, sabe quando você vê alguém, ou um vizinho, ou até alguém da sua família, e fala assim: aquele lá, só Jesus para ter misericórdia. Era o caso daquele homem. Só Jesus mesmo para ter misericórdia, que tem todo o poder e autoridade para libertar. E eles não ficaram felizes. Podia pensar assim, né? Olha, o homem foi liberto, vamos querer Jesus aqui conosco. Ali em Gerazeno vão querer. Eles não estavam preocupados com o homem não, irmãos. Eles estavam preocupados com a situação financeira, porque tinha morrido mais de 2.000 porcos. Hoje, irmão, não é diferente não. As pessoas, antes de se preocupar com o ser humano, estão se preocupando com a vida financeira, com carro, com moto, com casa, com roupa, e não se preocupa com o seu próximo. Olha a situação daquele homem, vivia na decadência, 2.000 demônios, e quando é liberto, sabe o que eles falam? Pede para que Jesus retira daquela cidade. Se retira. E Jesus, ele se retira. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus não fica onde não é chamado. Porque Jesus não força a barra de ninguém para querer Ele. Porque você tem que abrir o seu coração e aceitar Jesus, porque a palavra do Senhor já falou aqui nesta noite, em Marcos 7,7, que se você bater, Ele vai bater, se você bater, Ele abre, e se você buscar Ele, você encontra. Bate na porta que Ele vai abrir. Mas Jesus não fica, porque eles pedem para Jesus se retirar. E Jesus entra naquele barco,
E quando Jesus entra ali no barco, aquele homem que já estava liberto, aquele homem que já estava de juízo perfeito, ele pede para que Jesus, que se pode ir com Jesus. Eu posso ir, eu posso seguir, eu posso te seguir, eu posso ser um discípulo. Mas Jesus fala para ele voltar, para ele ficar. Vai e fala para os seus parentes, fala para a sua família do que Deus fez, que te libertou, para que o nome dele seja glorificado. E você? O que Deus tem feito na tua vida, você tem falado? Você tem vindo testemunhar, tem exaltar o nome dele, glorificar o nome dele, porque a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. E ele fala: vai, diga para toda a tua família, e para quem você encontrar, que Jesus te libertou. Irmãos, eu creio porque a palavra do Senhor fala no versículo 38, que Jesus já sabia que quando ele voltasse para contar para a sua família e para contar para alguém que ele encontrasse, muitas almas ele ia ganhar através do seu testemunho. Por isso que Jesus falou: fica, volta e mostra para a tua família que tu está liberto, e para quem você encontrar, fala que você foi liberto, para que o nome dele seja engrandecido. Eu já contei aqui, e eu volto a contar de novo, porque no final do ano, foi dia 30 de dezembro, eu ia indo para Recife, e quando eu cheguei ali em Rio Preto para pegar o avião, eu esqueci o registro da Heloísa, e não tinha como viajar no avião. A Heloísa não é minha filha, a Heloísa tem 9 anos, ela mora comigo, mas não é minha filha. A irmã até ali viu eu levando ela na casa da saúde das crianças, mas ela não é minha filha. E eu estava lá em Rio Preto com essa criança para pegar o avião para Recife, esqueço o registro. Olha a cabeça da Luzinete. Irmão, já tinha passado, a igreja já tinha passado por 3 pessoas, nada tinha resolvido. Eu ia ter que voltar embora, todo mundo me esperando lá em Recife, porque a minha filha mora em Paraíba, João Pessoa. Ela foi para Recife para me esperar eu descer do avião, para nós ir para uma casa de praia, mala tudo pronto. Falei: meu Deus, eu tenho que voltar para a Promissão. Faltava 10 minutos para entrar no avião. Irmãos, até hoje eu não sei quem que é, porque eu também não moro em Rio Preto, não sei. Mas apareceu um homem grande. Esse homem não sentou aonde as moças estavam. Um homem bem grande, alto. Aqui não tem ninguém nem na igreja para me falar: ó, o tamanho daquele homem lá. Ah, é o pastor Sebastião, é o tamanho daquele homem. Um homem bem grande, branco, tudo vestido de camisa assim, gravatado. E ele fez assim com a mão. Aí ele saiu de trás de um balcão. Ele nem perguntou para mim o que aconteceu, porque as moças lá devem ter falado. Ele só falou: pode ir. Irmãos, porque antes daquele homem me chamar, eu dobrei o joelho no banco do aeroporto, no meio de todo mundo. Nós não temos que ter vergonha, nós temos que clamar a Deus. Nós não tem que ser cristão só aqui dentro não, lá fora também você tem que mostrar que você é cristã.
Eita lá, cheio, maná. E aquele homem falou: pode ir, pode entrar. Eu saí agradecendo, agradeci o homem, agradecendo a Deus e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Esse aqui é um ensinamento que esse homem fez. Jesus libertou ele, mas falou: volta e conta para a tua família e para quem você encontrar que você foi liberto, que através do teu testemunho tu vai ganhar almas para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você sabe o que me chamou a atenção aqui também? O versículo 31. Os demônios não queriam sair, né, daquele homem, queria continuar nele. O versículo 31 fala: os demônios imploram para entrar nos porcos porque não queria sair daquele homem. Mas no versículo 38, quem pede para ir com Jesus é o homem. O homem já está liberto e fala: eu quero ir contigo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus faz o impossível se tornar possível. Deus liberta, Deus transforma. E eu creio que se você crer, você vai levar a tua bênção para a tua casa hoje. Se tem alguém numa situação crítica, de decadência, toma posse da tua vitória, porque o Espírito Santo está aqui. E você pode levar a tua bênção hoje para o seu lar, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Quero passar para o pastor. Que se tem alguém aqui que tomou posse dessa palavra,